Fala galera, beleza? Bom, não podemos continuar nossas aulas sem falar um pouco da arte rupestre, né? Quando se fala em arte, a gente sempre começa nessa base, né? Já tivemos outras aulas aí, mas a gente retorna agora falando sobre arte rupestre que vai entrar lá no meio do ano, né? Então, pessoal, é o seguinte, onde tudo começou, né? São muitas as questões sobre a arte rupestre, tá? E para a gente compreender, né, essa questão da arte, onde ela começa, a gente precisa ir lá no período paleolítico superior, né, onde os homens, né, supostos homens das cavernas, ainda estavam, né, engatinhando, né, na sua forma de pensar. Tá? Então a gente vai ver muito a arte desse período aí, do período paleolítico superior, né, por volta de 30 mil anos atrás, né, aí vem o período paleolítico inferior e depois o período neolítico, né, vocês vão estudar muito isso em história, tá? Já estudaram, é claro, em história, né, pessoal do ensino médio também. E nesses períodos do paleolítico para o neolítico, a gente vai ver esse homem, né, que é das cavernas, ele está iniciando, né, a sua forma de pensar as imagens, né? Então ele começa a observar o cotidiano dele, ele começa a observar o dia a dia dele, né, que está mais voltado à sobrevivência, né, à caça, e ele começa a representar esse cotidiano dele nas cavernas, tá? Ele descobre, né, os materiais, né? Primeiro ele coloca a mão na parede e aí ele as mãos sujas de sangue, e aí ele percebe que ele consegue, né, impregnar aquela imagem na parede, ele consegue, né, fazer uma cópia da mão dele, né, com sangue na parede. E a partir desse momento ele começa, né, a perceber que ele tem condições de reproduzir imagens, né? E aí ele começa a pintar, né, com vários materiais, né? Ele vai pegar carvão, né, resto de cinzas, né, restos de fogueira. Ele vai misturar banha de animais, a banha do bison, com os pigmentos, né, da floresta. Ele vai obter, né, a cor vermelha com sangue, enfim. E ele vai usar, né, esses pigmentos, né, para reproduzir as imagens do cotidiano dele, tá? O que ele estava observando. E agora, segundo os estudiosos, pessoal, também tem uma situação, né? O trabalho do homem das cavernas, as pinturas, né, rupestres, né, que são pinturas simples, lá do início do período paleolítico superior, elas vão demonstrar, é claro, a imagem, né, que o homem da pré-história está observando no seu cotidiano, mas como forma de estudo nós vamos poder dividir essa pintura, né? A gente vai perceber que no primeiro momento ele vai pintar coisas bem simples, como as mãos dele, tá? E no segundo momento ele já está pintando com mais habilidade, tá? Ele já vai representar os animais com mais habilidade, tá? A natureza. E aí a gente vai conseguir dividir, né, esses momentos. No primeiro momento ele vai pintar bem simples, tá? O que ele observa no cotidiano dele, ele caçando principalmente, tá? E no segundo momento ele já vai estar pensando de forma mágica, intuitiva, né? Então são dois momentos principais. No primeiro momento ele simplesmente só copia, né, o que ele está observando. E no segundo momento é um momento que nós chamamos de mágico para ele. Ou seja, esse homem da pré-história, ele já vai pintar acreditando. Olha só, gente, olha a mentalidade do homem da pré-história. Ele começa a acreditar que se ele pintasse o animal, né, vocês vão ver nas imagens aqui atrás, tá? Vocês vão perceber que ele pinta os animais, tá? Já mortos, né, já capturados, né, já sangrando. Então ele acredita que quando ele pinta esse animal já capturado e sangrando,
ele já retirou, né, o espírito daquele animal. Ele já venceu aquela batalha. Olha só, né, como o homem da pré-história ele já acreditava nessas questões, né, do misticismo, as questões mágicas, né? Então ele já representa isso acreditando que a batalha estava vencida. Tá entendendo? Por isso ele pintava. Tá? Não, vou pintar aqui o animal já morto, né, já caçado, já sangrando, e eu já retirei a alma dele. Então a gente vai ver muitas pinturas que vão parecer com que ele está pensando isso, né? São possibilidades, ok? A gente vai ver algumas imagens da pré-história, ok? A gente vai ver algumas imagens do site chamado Estação Arte, ok, pessoal? Muito bom. Então esse é o primeiro momento do homem da pré-história, da pintura do homem da pré-história, ok? Percebam que ele já começa a melhorar os seus traços, ok? E a gente vai ver algumas esculturas também, tá bom? Aí são algumas pedras lapidadas, vocês vão estudar muita história, né? Que tem os períodos também, pedra lascada, pedra lapidada. Aí no site, tá, do Estação Arte, vocês vão perceber aí que ele divide e subdivide, né, a arte na pré-história, né? Então a arte do período paleolítico inferior ela é muito mais antiga, né? Ela data mais ou menos de 500 mil anos antes de Cristo, né? Então vejam só. Depois a gente vai discutir um pouco essas questões, tá? E do período paleolítico inferior, superior, já são 30 mil anos, né, já para cá, ok? Então vocês percebem aí que ele vai subdividir. E depois a gente vai falar da arte no período neolítico também, ok? Essa imagem aí vocês vão ver aí atrás é o primeiro momento, né, do homem das cavernas, tá? É quando ele começa a representar somente as suas mãos, ok? Dá uma olhada aí. Também aí no site, né, fantástico da Estação Arte, a gente vai encontrar o período das esculturas do período paleolítico já entrando no período neolítico. Então, nesse período, a gente já vai ver um homem mais habilidoso já iniciando, né, os seus trabalhos tridimensionais, ou seja, ele já começa a esculpir imagens, ok? Fazendo esculturas, né? Então, nesse período que o homem começa a esculpir imagens, né, já datando do Paleolítico para o Neolítico, a gente vai perceber a presença da mulher, né? Olha aí. Então ele vai representar a mulher, né? A sua já se inicia o momento em que eles começam a ter suas esposas, né? Mulheres únicas, né? A partir daí já vão se formar as primeiras tribos no período neolítico. Enfim, a história vai dar seguimento e a arte representa isso através das esculturas, tá? Então, pessoal, o que a gente vai compreender é esses momentos, tá, de pintura do homem da pré-história, que é um momento onde ele vai pintar o naturalismo, é um momento mágico, onde ele vai acreditar que ele já estava retirando, né, o espírito do animal, a pintar o animal abatido, né, então já estaria vencido aquela batalha, né, contra o animal. E
também, né, a sua expressão artística, né, a sua vontade de expressar, né, aquele conhecimento sobre a produção de imagens, né, tentar passar talvez um conhecimento, né, que para os seus ancestrais que viriam, né, e a gente vai, né, encerrando o período neolítico, já onde as mulheres vão estar presentes no trabalho dos artistas, né. Nesse momento o homem ele já está saindo da pré-história, ele começa a produzir, né, esculturas, né, ou seja, né, a arte tridimensional, né, ele começa a esculpir, né, mas quando ele começa a fazer essas esculturas, a gente percebe que não há a presença de homens, né, nesse tipo de trabalho, só a imagem da mulher. Então percebam quanto a mulher ela é importante, né, no início da sociedade, tá? No berço da sociedade, né, como os historiadores falam. Porque o homem ele começa a representar, ele vai começar a formar suas famílias, né? Então ele começa a representar a mulher, né? A mulher com seios fartos, né? Com o que representa a questão da fertilidade. Então é um momento importantíssimo, né? Onde a mulher, né, ela representa, né, o ideal de fertilidade, né? O primeiro momento que o homem ele inicia, né, a sua concepção de família, tá? E a mulher é muito importante nesse processo, tá? E a gente percebe isso por conta, né, das Vênus que foram encontradas, né? Então aqui atrás a gente tem a Vênus de Willendorf, né? Foram duas Vênus muito importantes, né, no período neolítico. A Vênus de Willendorf, esse momento que a gente chama também de pedra polida, né, por conta, né, dos achados arqueológicos, tá? E aí esse período a arte vai mudar completamente, né, porque a gente vai sair da pré-história e vai entrar num outro período da nossa história, né? Então a arte ela representa isso. Então é nesse momento que o homem ele vai formar as primeiras famílias. A gente vai ver alguns filmes aí, vamos conversar sobre eles, tá? Ele vai iniciar a produção da agricultura, dos seus próprios alimentos, tá? Ele vai começar a criar os animais, tá? Para se alimentar. E aí é uma explosão populacional, né? Começam a surgir as primeiras tribos, enfim. A partir daí a arte também vai mudar completamente junto com a história. E por que a gente acredita não, a gente tem, né, pelos nossos estudos, a gente compreende que a arte vai ser importante nesse processo de transição do homem do período neolítico para as primeiras sociedades, né? Porque nesse momento o homem ele começa a observar a sua realidade, né? E ele, além das esculturas e da pintura, ele começa a representar a sua realidade, a sua forma de querer se comunicar através de símbolos, né? Então as imagens que esse homem produzia, ele começa a simplificar essas imagens. Olha só, não vamos se esquecer, esses homens eles começam a simplificar as imagens, tá? E elas vão dar origem às primeiras formas de escrita, né? Então, além dos petroglifos, nós vamos ter também a escrita pictográfica, tá? Não esqueçam esses dois nomes. E depois da escrita pictográfica, se inicia o processo, né, de escrita do homem, os primeiros processos de escrita do homem. Aí a coisa vai mudar completamente. A gente vai ver, né, que vão existir várias, né, situações envolvendo esse início da escrita, a mudança, né, do homem do período neolítico para as primeiras civilizações, tá? E também, né, o mundo das artes, como ele vai mudar, porque o homem ele vai começar a produzir arte de forma completamente diferente, né? E as ideias, os pensamentos vão avançando e as primeiras sociedades elas vão produzir arte complexa,
vários tipos de escultura, né, entre outras várias técnicas, né, que vão surgir além das técnicas anteriores do homem do período neolítico, ok? E aí, galera, para quem não sabia, né, quem não acreditava que nós também tivemos uma civilização muito importante, talvez possamos chamar de pré-histórica no Brasil, né, além da Serra da Capivara lá no Piauí, a gente também tem, né, a civilização Marajoara no norte do norte do Brasil, tá, na Amazônia, tá, que hoje está no Pará. Essas civilizações também foram muito importantes, segundo os arqueólogos e historiadores. Uma civilização com uma divisão de trabalho fantástica, que alguns dizem que talvez essa civilização nem poderia ter existido, né? Mas a gente vai perceber pela cerâmica deles, a gente vai perceber pelas suas indumentárias, o que foi encontrado na arqueologia, que foi uma sociedade que existia uma divisão de trabalho e é uma sociedade matriarcal. Olha só a mulher novamente, né, aparecendo com sua importância numa sociedade no início da nossa civilização, né? Entre aspas, claro. Por quê? Porque a gente vai encontrar, né, nas urnas funerárias aqui atrás, você está percebendo aí uma urna funerária da mulher, tá? De uma mulher, tá? Pelos estudos, essas urnas funerárias eram de mulheres, tá? E elas eram todas bem trabalhadas, eram todas adornadas, formas mínimas significativas, simbologias, enquanto a dos homens, elas eram simples, não havia desenho nenhum, né? Civilizações, elas também fizeram, né, as suas famosas tangas, né, onde as mulheres mais antigas utilizavam as tangas na cor vermelha e as mais novas, né, as tangas de cor branca, feitas de cerâmica, tá, pessoal? Então essa é a civilização marajoara. Quem tiver curiosidade, a gente vai fazer um vídeo só sobre eles. E então, galera, para a gente encerrar aí a arte na pré-história, a gente vai só mostrar para vocês um pouquinho dos dogs, dos nurags, né? Então, aqui atrás a gente tem o nurag, né? Que eram moradias, segundo nossos estudiosos, né, das estruturas, né, da saída da pré-história, pelas primeiras civilizações, os nurags, que eram, né, as formações de pedras, tá? As casas em formações de pedras, umas sobre as outras, tá? E os nurags, né, que são essas pedras, né, imensas, né, como se fossem cortadas, né, e outras que são colocadas em cima delas, tá? Fazendo esse tipo de formação aí, né? Eu acho muito parecido com o Stonehenge também. Quem já viu o Stonehenge, muito parecido, tá? Então, a partir de agora nós vamos entrar naquele momento que todo mundo queria escutar, essas interrogações, né, sobre o que nós encontramos na arte da pré-história, o que nós encontramos, né, no início das primeiras civilizações, depois do período neolítico, a arte vai representar muito isso, e as primeiras civilizações, é claro, que foram as sumerianas, tá? Então a gente vai observar essas artes, né, a produção artística das civilizações, e a gente vai falar um pouco sobre as interrogações, porque muitos dessas criações, né, que datam do período neolítico, tá, até as primeiras civilizações, os historiadores e antropólogos, né, pelo mundo todo ainda não conseguiram encontrar, né, algum tipo de resposta. Por quê? Porque se torna impossível encontrar algum tipo de resposta, como eles conseguiam fazer, né, se naquela época as civilizações não tinham, né, tecnologia avançada para produzir alguns tipos de produção
arquitetônica, ou de produção artística, ou de moradia, que a gente vai encontrar, né, nessas civilizações, ok? E nesses períodos da história. Bom, pessoal, e para encerrar aí nossa aula sobre arte na pré-história, a gente precisa também falar um pouco sobre duas teorias que toda vez que eu termino de falar sobre a arte na pré-história, no período neolítico e o início das civilizações, muitos perguntam sobre a questão do criacionismo e sobre a questão do evolucionismo. A teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Por que isso? Simplesmente porque quando nós estamos estudando a pré-história, a gente vai compreender que o homem pré-histórico, que inicia a sua vida nas cavernas, tá? Ele começa a pintar, produzir arte nas cavernas, tá? Ele começa a pensar de forma diferente, evoluindo sua forma de pensar, né? A cada ano, no período paleolítico superior, até chegar no período neolítico, antes das primeiras civilizações. Então diz os historiadores, é claro, né, os antropólogos, que este homem ele realmente evoluiu a partir, né, do momento que ele inicia uma forma de pensar diferente em cada ano que se passa neste período chamado Paleolítico Superior. Aí vem várias teorias das questões genéticas, né, falando sobre o homem Neandertal, o Homo sapiens, né? E aí vai se dividir em períodos de tempo, tá? Mas aí, galera, vem aquela galera, né, que é muito religiosa e pergunta, né, quando a gente está falando de pré-história, mas professor, a gente não veio, né, da criação, né, de Deus, que é uma outra teoria chamada criacionismo, né? Então os criacionistas são teóricos que vão relacionar, né, a evolução do homem, a criação do homem, tá? Não só do homem, mas do universo e de tudo que há na Terra, né? Das mãos de Deus, né? Dessa entidade universal, né, chamada Deus, né? Então ele vai criar o universo, ele vai criar a Terra, ele vai criar o homem e todos os seres, né, que caminham sobre a Terra. Então essa é a teoria que nós chamamos de criacionismo, né? E a outra que eu falei anterior é o evolucionismo de Charles Darwin, tá? Então vocês vão estudar o evolucionismo do Charles Darwin em biologia, é claro, tá? E vocês vão estudar o criacionismo em ensino religioso, tá? Então percebam que são duas teorias completamente diferentes, né? O que você precisa fazer? Você precisa observar as duas teorias como forma de conhecimento, tá? Você não pode observar as duas teorias de forma individual. Não. Observe as duas teorias. Todas duas você obtém conhecimento se a evolucionista você compreende o que aconteceu, né, no processo de evolução desse homem que estava pintando nas cavernas, depois passou no período neolítico a fazer esculturas, né, enfim, e depois formou as primeiras civilizações, né, assim criando as primeiras formas de escrita, e como foi que surgiu também, né, o criacionismo, em que momento, né, que o Deus Criador criou o universo, depois ele criou um homem, depois ele criou Eva a partir desse homem, né? Então o que isso traz para mim de conhecimento, né? O que essas teorias elas agregam para mim de conhecimento? Então você precisa observar, né? Por quê? Porque as duas teorias estão aí. Porque se você observar pela teoria criacionista, né, nós temos o livro da Bíblia, que é um livro muito antigo, que está falando em Gênesis, né? Então no livro de Gênesis você vai encontrar, né, sobre as teorias criacionistas, tá? E
nos livros, né, de Charles Darwin, né, que foi um dos nossos grandes representantes, né, das teorias de evolução humana, a partir, né, de formas animais pré-existentes até chegarmos, né, depois do Homo sapiens, até a evolução do homem como um ser pensante, né, até a atualidade, né, nas teorias de Charles Darwin. Então observe essas duas teorias, né, agreguem conhecimento delas, não vejam elas de forma individual. Então essa é a pergunta que muitos fazem, né, por conta da gente estar estudando a pré-história de um lado, né, e ela nos mostra o homem pré-histórico evoluindo a partir das pinturas até chegar na escultura e as primeiras civilizações, enfim, a cerâmica, e as primeiras formas de escrita, né? Isso acompanha o homem, ele acompanha através da arte, acompanha a evolução histórica e também a evolução do próprio homem, né? E as teorias, né, do criacionismo, que são, no caso, encontrado no livro de Gênesis, né, na Bíblia. Então essas são as duas teorias que a gente precisa falar, porque nós estamos falando aqui, né, da arte, e a arte ela vai estar presente em toda a nossa história. É a representação, né, da vida do homem, né, de forma estética, né? Para quem não sabe, a estética é a filosofia da arte, tá? Então, pessoal, é isso. Tá? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre vários assuntos interessantes que deixam incógnitas, principalmente na arte da civilização, das civilizações mais antigas, né? Da civilização egípcia, de outras civilizações que foram encontradas, né? Produção arquitetônica e produção artística, né? Que vão nos fazer pensar.